Se você acordou hoje com o coração inquieto, não ignore este vídeo, pois você não chegou aqui por acaso. Deus quer lhe ensinar a descansar nele, mesmo diante disso tudo que você está enfrentando. Pois é quando você descansa que Deus trabalha naquilo que você não consegue lidar sozinho. Você se encontra hoje com a sua alma perturbada, o coração inquieto, com uma angústia enorme dentro de você por um motivo. Você tentou controlar muitas coisas que nunca estiveram no controle das suas mãos, quando na verdade tudo o que você precisava era ter confiado em Deus, deixado Ele trabalhar da maneira dele, descansado o seu coração nele. Eu sei que você tem o entendimento que Deus é poderoso para lhe socorrer. Você tem o entendimento que Deus é poderoso para prover na sua vida, para lhe ajudar a sair deste quadro que você se encontra. Você tem fé em Deus e muita. Caso contrário, você nem estaria aqui agora nesse vídeo de hoje. Mas já se perguntou por que, mesmo tendo fé, mesmo acreditando, você ainda entra em desespero tantas vezes? Você ainda se encontra como hoje, com a alma perturbada e o coração apertado? Já se perguntou o porquê você não consegue descansar em Deus? Se você tem vivenciado momentos como esse, isso que eu estou lhe falando, faz sentido para você, preste muita atenção no que eu vou lhe revelar agora. Mas antes, bom dia a todos FDVs, filhos e filhas do Deus vivo, que já fazem parte dessa comunidade de fé, estão aqui em mais um dia, em mais um momento, para caminharmos juntos na presença do Senhor. E a você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Já deixa o seu like, ativa as notificações do canal quando você se inscrever, para não perder as orações diárias, os nossos encontros ao vivo e todos os dias o direcionamento de Deus aqui para a sua vida. Muitas pessoas, mesmo acreditando em Deus como você, mesmo sabendo a grandeza do Senhor, se encontram ora em suas vidas com o coração aflito, desesperado, inquietos. É como se por um momento esquecêssemos de que Deus está conosco e que é poderoso para agir. Mas isso acontece porque nós, muitos momentos, acabamos nos sobrecarregando com coisas que Deus nunca nos mandou carregar. Muitas vezes nós procuramos explicações para coisas que simplesmente tinham que acontecer, seja para nos trazer uma lição, um aprendizado, um ensinamento. Mas nós queremos explicação de tudo, por que deu errado, por que a porta fechou, qual foi o problema, o que me levou a essa situação. E muitas vezes tentamos até intervir, tomando atitudes, decisões que ao invés de resolver o quadro geral, só torna tudo ainda mais complexo e doloroso. Mas veja o que diz a palavra de Deus em Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quantas vezes você ficou desta forma, dessa maneira? Inquieto, perturbado, aflito, coração doendo? Porque ao invés de levar até Deus o que estava lhe deixando mal, você ficou tentando resolver da sua própria maneira. Você tentou resolver na força do seu braço. Você tentou dar o seu próprio jeito. E no final do dia você estava pior do que quando o dia começou. Se pergunta por um instante
se neste momento que você viveu algo assim, você tivesse descansado o teu coração em Deus. Nós temos uma enorme dificuldade em aceitar que muitas vezes existem coisas que precisam acontecer. E queremos saber o porquê delas estarem acontecendo, ao invés de muitas vezes se perguntar o que Deus quer me ensinar através disso. Talvez você chegou até esse vídeo em um momento muito desafiador da sua vida, onde você mal consegue dormir, o desânimo tomou conta de você, nem desejo de se alimentar você tem, a sua vida está perdendo a graça. Mas será que você já se fez esta pergunta tão simples? O que Deus quer me ensinar através disso que eu estou enfrentando? O que Deus quer me mostrar através desta prova que eu estou vivendo? O que Deus quer me ensinar nesse deserto? Aonde Deus quer me fazer chegar através desses acontecimentos? Ao invés de você orar e buscar em Deus uma direção, você simplesmente ficou desesperado, desesperada, tentando dar jeito em tudo, tentando resolver tudo, tentando procurar uma forma de mudar o que aconteceu. Você se frustrou com alguém e ao invés de você se perguntar o porquê disso aconteceu, o que Deus queria lhe mostrar, ou muitas das vezes agradecer por um livramento de algo pior acontecer na frente, envolvendo essa pessoa que você tanto confiava, você simplesmente ficou se culpando. Eu sou o problema, aonde que eu errei, porque todo mundo me frustra. E você fica trazendo para a sua própria vida fardos, pesos, que Deus nunca lhe mandou carregar. Isso é exatamente o que faz você chegar no esgotamento. E alguém que está esgotado, tudo parece mais difícil. Imagina um copo cheio de água, cheio até o limite. Qualquer gota que sobre ele cair a mais, ele vai transbordar e derramar. É o que acontece com você quando você junta o acúmulo de coisas desnecessárias que não estavam sob o seu controle. Ao invés de buscar em Deus uma direção, descansar o coração nele e confiar que a vontade dele é sempre a melhor. Como está escrito na própria palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você lembra dessa palavra? Se você entende isso, então já declara aqui nos comentários assim: tudo que eu estou vivendo coopera para o meu bem. Meu bispo, por quê? Porque de alguma maneira, por mais que você não tenha controle do que está lhe acontecendo, mas você ama a Deus e sua vida está nas mãos dele, isso está cooperando para o seu amadurecimento, para o seu crescimento, para algo lá na frente fazer sentido, por mais que você não entenda agora. Então pare de tentar controlar tudo. Pare de procurar justificativas para coisas que você só vai entender depois. Nenhum dos escolhidos de Deus, eu imagino, que passaram grandes adversidades, desafios, momentos de dores em sua vida, conseguiu entender de imediato o porquê de tantas coisas lhe aconteciam. Será que José entendeu a princípio o porquê os irmãos agiram como agiram com ele? É claro que não. O porquê ser vendido, jogado no poço, acusado injustamente. Mas no final da história, a Bíblia revela que ele entendeu e ele mesmo fala para os irmãos que agora conseguia compreender o porquê tudo teve que acontecer como aconteceu e que todo o mal que fizeram contra a vida dele, Deus transformou em bem e fez-o chegar onde chegou para conservar um povo, uma nação e dar continuidade ao povo de Deus. Existem coisas que por mais que você quebre a sua cabeça hoje, você não vai entendê-las agora. Mas ao invés de ficar sendo consumido, desgastado,
de ficar perturbado por essas coisas que não estão no seu controle nesse momento, você poderia simplesmente decidir hoje descansar o seu coração em Deus. Descansar o seu coração em Deus, porque isso é uma decisão. Você pode agora, nesse momento, tomar a decisão de descansar em Deus. Você entende isso? O quanto você não já perdeu, o quanto foi prejudicado por ficar lutando com coisas que tudo que você tinha que fazer era entregá-las nas mãos do Senhor. Se você consegue entender isso, escreve aqui nos comentários: hoje eu decido descansar em Deus. Descansar em Deus é uma escolha. Você sabe que Ele não falhou na sua vida. Você sabe que Ele é fiel para cuidar de você. Você sabe que mesmo com tudo que você está enfrentando, o Senhor está ainda presente ao seu lado. Por que você não descansa? O problema nunca esteve em Deus, mas na sua própria inquietação. O Salmo 37, verso 7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Uma das coisas que muitas das vezes nos levam a não descansar e confiar no trabalhar de Deus é quando nos comparamos demais. Olhamos demais para onde não devemos olhar ou para quem não deveríamos olhar. E ficamos se perguntando por que parece que para aquelas pessoas que não estão posicionadas, tudo está fluindo mais fácil, está acontecendo de uma maneira mais simples, e para mim tudo é mais difícil. E você não consegue entender o que Deus está fazendo na vida daquelas pessoas, nem mesmo se lembra que por mais que estejam prosperando por um momento de uma maneira não correta, lá na frente virá um tratamento. Lá na frente chegará uma colheita de justiça na vida daquela pessoa. Mas ao invés de você focar no seu processo e descansar em Deus, você fica se comparando com quem nunca deveria se comparar. Então o salmista, ele está nos alertando sobre isso nesse salmo e dizendo: descanse em Deus e aguarde nele com paciência. Então novamente nós vemos a Bíblia reforçando que descansar em Deus é uma escolha. E além de ser uma escolha, também é um direito. Mas você precisa entender isso. Porque mesmo sendo um direito seu como filho, como filha, de descansar em Deus, você não abraçou isso ainda para a sua vida. Meu bispo, como assim é um direito meu? Olha o que diz o Salmo 91. O Salmo 91 inicia dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia está trazendo uma garantia, uma promessa de descanso para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, para aqueles que estão na presença do Senhor. Você está na presença do Senhor, sua vida está consagrada a Ele, então é seu direito descansar. Mas você ainda não abraçou isso para você. Você ainda não tomou posse disso na sua vida. Mas hoje você vai tomar essa decisão. Declara já aqui nos comentários: hoje eu escolho descansar em Deus. Declara isso. Se essa palavra faz sentido para você, deixa o seu like para que o YouTube recomende ela, para que outras pessoas que também precisam descansar em Deus cheguem até aqui. E declara nos comentários: hoje eu escolho descansar em Deus. Descansar é uma decisão. E muitos motivos do porquê você não conseguia descansar estão relacionados a tudo isso que eu acabei de falar com você. E há muitas outras coisas que aos seus olhos acabam talvez passando despercebidas. E mais tarde eu vou falar com você sobre isso. Mas agora, eu quero que você respire fundo. Você consegue? Respire bem fundo nesse momento enquanto me ouve. Feche os seus olhos
e receba com fé essa oração. Meu Pai, nesse dia de hoje, eu e este teu filho, essa tua filha, tomamos a decisão de descansar em Ti. Nós entendemos, ó Pai, que nem tudo está no controle das nossas mãos e que às vezes é em vão se desgastar à toa. Mas compreendemos que quando descansamos, o Senhor nos traz a revelação e nos faz entender coisas que jamais entenderíamos se estivéssemos com o coração aflito. Trabalha hoje, Senhor, na nossa vida. Trabalha hoje, Senhor, neste coração inquieto, nessa alma perturbada. Trabalha hoje, ó Deus, em tudo aquilo que estava impedindo esta pessoa de descansar em Ti. Que a partir deste momento, ela possa receber paz do Teu Espírito. Ela possa viver essa promessa que é dela por direito do Salmo 91. Ela está em Tua presença, ela se encontra em Teu esconderijo, então ela vai ter e vai viver descanso do Senhor. E é debaixo desta fé, meu Pai, que eu abençoo a vida dela em nome do Senhor Jesus, porque a partir deste momento, a alma dela não vai mais estar aflita, inquieta, ansiosa, nem perturbada. O coração dela vai descansar em Ti. E a partir desse instante, tudo no dia dela vai começar a entrar em ordem. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida, pode descansar, descanse em Deus. Porque enquanto você descansará nele, Ele estará cuidando do que você não pode cuidar. Para de querer lutar em tudo com a força do seu braço, de resolver coisas que você nunca conseguiria. Entrega na mão de Deus hoje. Faz como está nessa palavra, através da oração e súplicas. Apresenta a Deus o que te preocupa. Confia e descansa o seu coração nele. Porque debaixo dessa fé, o seu dia será muito abençoado. Se você recebe com fé essa oração, escreve aqui, amém. Agora o meu coração vai descansar em Deus.